Corinthians, o que você pensa, Rosinei? Corinthians contra a equipe do Vitória, com Memphis, com Garro. Yuri. Acho que só, Yuri menos o também Hugo. vai. Yuri. O que você pode falar? Maicon e Mateuzinho fora. Mateuzinho tá fora também. Por causa do cartão, né? Sim. Mais uma vez o Dorival, né, com o time desfalcado, lógico, com a volta do Memphis e Garro e Yuri Alberto, acho que o time é totalmente diferente, né, ganha muito mais qualidade, muito mais dinâmica. O Memphis, quando realmente está disposto à equipe, é um jogador diferencial. A gente sempre fala disso, né? O Memphis é um jogador diferenciado demais. Quando ele quer jogar, quando ele quer realmente jogar com a camisa do Corinthians, ele faz a diferença. Faz tempo que não quer, né? Esse é o grande problema, essa é a grande questão ao qual se questiona muito do Memphis. Mas o último jogo, ele foi muito bem, craque. Ele foi muito bem, pouco que ele teve dentro de campo, fez boas jogadas. Acho que é um jogador diferencial e junto com o Garro e o Yuri Alberto vão fazer a diferença nesse jogo. As informações do Corinthians pro Vitória, lá em Salvador. Mais uma vez o Corinthians vai ter o trio Garro, Yuri e Memphis. A última vez que isso ocorreu, a exceção, é claro, a partida mais recente contra o Abraão estava vivo, foi no né? jogo contra o Palmeiras, na Copa do Brasil, no dia 7 de agosto. Então o Corinthians jogou 3 jogos com o trio e venceu os 3. Tem mais uma chance nesse sábado contra o Vitória. É um mas o trissal, desfalque, né? pode ser. Estão bem encaixados. Mas dessa vez pode ser que o desfalque fique no setor defensivo, não só pelo Mateuzinho, que cumpre suspensão. Qual a ideia de quem vai jogar da ala direita, Luiz Fabiano? Ele começou os testes ontem, craque Neto. Charles, né? Quem foi testado foi o Félix Torres, mas as possibilidades ainda contemplam o Charles improvisado e o Hugo, Félix lateral Torres esquerdo. não, né? Testar o Félix Torres não dá, né, irmão? Não é coisa dançar com a irmã, né? Possibilidade do Hugo, lateral esquerdo, ser deslocado para a ala direita, uma posição... Não. Mas pode o Hugo do lateral esquerdo. Não, Dorival Júnior. Você tá de sacanagem com nós, Corinthians. Você tá de brincadeira comigo. As opções são boas. Bota o Kaká então, pô. As opções são boas. Coloca o Jacaré. Bota o Kaká. Jacaré que tá jogou na posição, lateral, garoto da base. Bota o menino? 20 anos de idade, o Jacaré acabou de renovar o contrato. Por isso que não estava jogando, mas deve ser o Félix Torres o escolhido. Souza, qual a ideia do Corinthians contra o Vitória? Vitória ganhou 2 jogos, o Corinthians ganhou contra o Atlético Mineiro, tá 31 pontos, 36, qual a ideia? Grande Souza. O Corinthians precisa parar de oscilar, né? A gente nunca sabe que Corinthians vai jogar, né? A forma como vai jogar os jogadores. Você oscila? Já. O que é oscilar? Oscilar é variações. Uma hora você tá bem. Altos e baixos. Altos e baixos. Uma hora Você tá está mal. no alto ou você está no baixo agora? Eu tô subindo. Você tá subindo, Tô subindo. Então suba mais, Souza. Tô subindo. Então, tem que ver, o Dorival precisa achar nesse equilíbrio, porque o time oscila muito. Você vai pra Piauí, Souza? Vou, eu gosto. Piauí, beijo pra Piauí, hein? Beijão. E aí, Piauí, Maceió, adoro, amo essas diversidades. Então, o Corinthians precisa ver o que é que ele quer nessa competição. O que ele quer, Souza? Essa é uma grande questão. O Dorival precisa achar isso, porque ainda não está livre ainda dessa zona tão crítica ainda, né? Precisa vencer esse jogo. Para mim, é favorito. Veloso, Corinthians com esses jogadores todos. É importante pro Dorival ter reforços, né? O problema é o gol, né? Ele perde o Hugo, que é uma posição que tem um menino que jogou um jogo, né? O Longo só jogou um jogo, vai ter que substituir o Hugo, talvez não seja... Com quantos anos você foi titular? Eu fui com 20. Idade do Felipe Não Luiz. tinha carro? Não, pegava carona com você. Dava carona pra ele. Deixava ele jantar lá, almoçar comigo no Parmeira. Deixava ele na rodoviária lá em Campinas. Se é de ônibus. E era goleiro do Palmeiras. Sobre essa partida diante do Vitória, que acontece no sábado, no Barradão. E, gente, eu tô muito preocupado com esse jogo, porque assim, o Corinthians já tem alguns desfalques super importantes. O Vitória vai fazer uma guerra nesse jogo pela condição de tabela. Tem uma condição nova de Z4 estabelecida no campeonato depois dos últimos resultados do próprio Vitória. Então, dependendo do que acontecer nessa rodada, começa a ficar complicado para todo mundo. E o Vitória passa a ser um time em ascensão que está crescendo na hora certa para escapar. Ou não. Ou ele ainda está no Z4. Ou daqui a pouco ele tropeça, o Corinthians consegue uma vitória e a situação se define por isso mesmo. Agora, é a chance que o Vitória tem. E, por outro lado, a gente sabe que... E eu estou fazendo esse alerta, né? O Corinthians muitas vezes escolhe alguns jogos para jogar... Quando tem muitas vezes um jogo longe, fora de casa, e os caras pensam assim, é o Vitória, tá lá no Z4, não vou me esforçar tanto assim como foi contra o Sport, perdeu por 1-0. O foco mesmo tá lá na semifinal da Copa do Brasil, né, contra o Cruzeiro. Tem 9 jogos aí pra gente só soltar a musculatura
não livrou ainda do rebaixamento, não vai cair, evidentemente. Não dá tempo de cair, né? Porque embora não tenha alcançado a pontuação, tem equipes piores, tem equipes que estão enfrentando muitas dificuldades, tem uma tabela muito mais difícil, que é o caso do Santos. O Atlético Mineiro também está meio atrapalhado aí com a Sul-Americana, então isso pode prejudicar. O próprio Inter não vem jogando absolutamente nada e se atrapalhou nos últimos jogos. Tinha um jogo a mais, perdeu para o Bahia, já não tem mais esse jogo a mais. Então, assim, tem muitas equipes na frente do Corinthians. Só que eu quero dizer com isso, não dá para relaxar tanto assim, né? É um jogo que você precisa encarar com seriedade. E tem desfalques significativos, né? A ausência do Hugo Souza, que não treinou mais uma vez, 4º dia sem treinar por conta da luxação no ombro, já dá pra gente imaginar que ele não vai pro jogo, né? A menos que um milagre aconteça no último treinamento, antes da viagem para Salvador, né, nessa sexta-feira, que ele treine e vá para o jogo, que eu não acredito. Então o Felipe Longo deve ser o titular, segundo jogo dele como profissional, depois da estreia diante do Santos, lá no Clássico na Vila Belmiro. Então, Felipe Longo titular na defesa, o André Ramalho está de volta, treinou entre os titulares, então deve ser zagueiro ao lado do Gustavo Henrique, o Matheus Bidu na lateral esquerda e na direita o Mateuzinho está suspenso. Para a vaga do Mateuzinho, o João Vitor Jacaré, ele é um menino da base que não tinha tido o seu contrato renovado, então houve até uma cautela excessiva, um menino que ficou mais no sub-20 do que no profissional, já teve alguns jogos no profissional, mas não conseguiu ter sequência ainda. Acho muito difícil que ele estreie nesse momento. Ele não é a primeira opção. A primeira opção, ela tem sido o Charles, que já foi utilizado nessa posição, que se recuperou de dores no joelho, na verdade, que ele estava tendo, e o Dorival deve utilizar o Charles nessa posição. Agora, o que me preocupa é que o Félix Torres treinou nessa situação, nessa posição, e o Dorival, logo que ele sacou o Félix Torres do time ali, quando, enfim, aliás, foi antes de utilizar o Charles, ele argumentou que o Félix tinha feito alguns bons jogos na lateral e que estava até sendo elogiado pela imprensa. E realmente, tá? Ele fez 2 ou 3 jogos em que, sim, ele foi melhor na lateral do que como zagueiro. É que depois ele comprometeu tanto que a gente entendeu que ele tinha a posição melhor dele era no banco de reservas, né? Ou, né, sem estar no clube. Mas, enfim, né, jogador contratado não tem muito o que fazer. Agora, ele treinou. Então, o Charles é o favorito para a função, mas eu não me surpreenderia se o Félix Torres fosse o lateral direito nesse jogo. É fora do estado de São Paulo, então não tem aquela pressão do estádio, né? Então daqui a pouco ele pode colocar um jogador mais contestado até para recuperar, sabe? Tem que pagar 40 milhões aí, né, para derrubar o transfer ban dele, então é um jogador que está envolvido também nessa polêmica. Daqui a pouco o Dorival pensa assim, bom, se eu botar ele vai bem, dá uma amenizada pelo menos, sei lá, tô conjecturando aqui. Indo para a parte prática, o Charles e o Félix Torres são os candidatos a essa vaga no Mateuzinho. Meio de campo, Ranieri, o Carrilho chegou a treinar entre os titulares, mas eu, cara, acho muito difícil que ele comece o jogo depois de tanto tempo parado e de uma recuperação por uma lesão grave, mesmo que ele tenha estabelecido uma volta prematura não digo, né, mas antecipada, vamos colocar dessa maneira. Acho muito difícil ele começar, mas ele treinou entre os titulares. Só que aí você tem Martínez e Bidon, né? Você tem Ranieri, Martínez, Bidon e Rodrigo Garro. Esse seria o meio campo. Se ele quiser botar o Carrilho na do Martínez, bom, poder ele pode. Eu só acho arriscado. E o ataque do Memphis e do Yuri Alberto. Esse deve ser o time do Corinthians para encarar o Vitória neste sábado. E aí, como eu falei, se você olhar a tabela do Corinthians, o Corinthians tem 36 pontos. A nota de corte hoje está 42. Então, teoricamente, o Corinthians com mais 2 vitórias, ele estaria salvo do rebaixamento. Mas vamos colocar 3 para bater 45, porque se a nota de corte ela tá baixa mesmo nesse campeonato, ela não vai oscilar tanto assim. 45 é um númerozinho mágico, né? Então, se você pensar que hoje está em 42, mas pode voltar para 39, 40 pontos, pode ser que tenha equipe que escape com 41. Realmente a régua está muito baixa esse ano. 45 é fato que escapa. Para 45 são 3 vitórias. Então, vamos tentar achar 3 vitórias do Corinthians aí nos próximos jogos. Esse diante do Vitória, vocês acham que vai rolar uma vitória? Eu acho difícil, tá? Acho difícil. Acho que se empatar é lucro e é um bom resultado diante do momento que está vivendo o Vitória. Depois o Corinthians recebe o Grêmio.
Vou tentar ser isento aqui, imparcial. Eu acho que dá para o Corinthians vencer. O Grêmio também está em ascensão no campeonato. Mas é um jogo em que o Corinthians tem condições de vencer o Grêmio. E é um confronto totalmente direto ali, né? Pelo menos por uma vaga em Sul-Americana, sei lá. Eles estão disputando a mesma coisa, mesmíssima coisa na tabela. Ambos, nesse momento, né? Lembrando que isso é daqui 2 jogos. Nesse momento, eles têm 36 pontos. Vamos lá. Bragantino fora. Cara, esse é um jogo que dá pro Corinthians ganhar. Quando a gente pensa assim, dá pra beliscar uma vitória dos jogos fora, pra mim, esse é o jogo. Contra o Bragantino fora, porque o Bragantino é dos piores times do campeonato nos últimos, cara, pelo menos no segundo turno. Então, acho que dá pra beliscar uma vitóriazinha aqui. Aí, o Corinthians recebe o Ceará. É outro jogo que dá pra vencer. Pô, daqui a pouco você vai me dizer que o Corinthians vai vencer todos os jogos. Tô colocando como possíveis, tá? Resultados possíveis. Até aqui ele já teria achado 3 vitórias. E aí a gente já tá na 33ª rodada. Aí agora começa a dificultar, porque aí você tem, vamos lá, o São Paulo em casa. Dá pra ganhar, é um majestoso, é um clássico, o São Paulo tá numa draga, mas como é que vai estar lá nesse momento, né, na 34ª rodada? Mas é clássico, né? Então a gente tende a ser um pouquinho mais cauteloso. Depois, Cruzeiro fora. Aqui difícil, tá? Difícil. Aqui já vou colocar como difícil. Depois você tem o Botafogo em casa. Dá. Acho que é uma boa possibilidade. Depois você tem o Fortaleza fora. Também dá. Com a atual situação do Fortaleza, eu acho que também dá. E fecha com o Juventude em casa. Cara, eu tava mais preocupado antes de olhar essa tabela. De verdade. Não que o Corinthians esteja jogando o melhor futebol do mundo, muito pelo contrário. Mas, em comparação com outros adversários que estão ali naquela zona intermediária, né, entre o Z4 e uma zona de Sul-Americana, o Corinthians tem uma tabela interessante. Não vou dizer que é fácil, porque nenhum jogo é, mas é interessante. Com equipes que não estão vivendo um bom momento e que o Corinthians possa conseguir beliscar suas vitóriazinhas, né, mesmo sem jogar tão bem, porque os adversários realmente estão fazendo campanhas ruins. Então é o que eu digo. Questão de rebaixamento, mesmo que o Corinthians ainda nesse momento não tenha atingido a pontuação necessária, esquece. Não tem como a gente falar sobre isso nesse momento. Não existe essa possibilidade. E precisa de 2, 3 vitórias, vai achar nesses próximos jogos, tá? A questão é que nesse jogo contra o Vitória, eu acho difícil até pontuar nesse jogo. Então, se voltar com empate, não acharia mau resultado diante das circunstâncias. Vocês acham que eu estou exagerando pelos desfalques, pelo momento do Vitória, pelo jogo sendo Barradão? Eu acho que se voltar com um pontinho lá, tá ótimo. Não que você vá para empatar, você vai para tentar ganhar. Mas se voltar com empate, claro que depende das circunstâncias, né? Nesse momento eu não estou achando de todo ruim. Porque aí na sequência tem alguns joguinhos aí que eu acho que o Corinthians consegue beliscar 3 pontos, algumas vitórias, e aí dá uma tranquilidade maior, chega numa zona de Sul-Americana, quem sabe briga por um G6, G7, G8, a gente não sabe como vai ser, e pensa lá na semifinal da Copa do Brasil. O que vocês acham? E dos substitutos, Felipe Longo, Charles ou Félix Torres e Martínez ou Carrilho no meio. Monta a tua escalação aí. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais uma vez um cortezinho do vídeo do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo ídolo corintiano Craque Neto, que acabou aí criticando o desempenho de Memphis Depay no Corinthians. Mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouquinho de alguns problemas no Corinthians. Eu ouço muita gente comentando, e toda vez que vocês vêm no canal, vocês estão falando, assim, as pessoas que trabalham falando do Corinthians, certo? Traz notícia ruim. A gente não planta notícia ruim, a gente traz a realidade. Infelizmente, a realidade do Corinthians hoje, ela é muito difícil, ela é muito dura, né? O Timão aí está preparando mais demissões, porque o Corinthians hoje é um clube extremamente endividado. Então, o presidente Osmar Stabile entende que precisa fazer vários cortes, né? Na semana passada, Alex Brasil e mais 2 funcionários da categoria de base do Corinthians foram dispensados. E ontem, Lúcio
Brando foi dispensado. Ele trabalhava no Timão há mais de 22 anos. A função dele era gerente de arrecadação da Neoquímica Arena. Então, o motivo dessas reduções em todos os quadros de funcionário do Corinthians, né? Por dívida. A Corinthians hoje deve muito, então precisa reduzir. Osmar Stabile, após assumir o Corinthians com o impeachment do presidente Augusto Melo, Osmar Stabile já acabou com 2 categorias de base que para mim ele acertou. Não serve para nada. Acabou com a categoria de base sub-16 e acabou também com a sub-18. Osmar Stabile manteve outras 2 categorias, a sub-17 e a sub-20. Mas não para por aí. A ideia da diretoria corintiana, da cúpula corintiana, é ainda reduzir mais o quadro de funcionário até o final do ano. A diretoria entende que o Corinthians não tem como honrar os compromissos com tantas pessoas. O clube está muito inchado de funcionário. O Corinthians hoje deve ir em torno de 2,7 bilhões. No meu modo de analisar, é uma dívida impagável. E é só essa diretoria que fez essa dívida estratosférica? Não. Já é um passado, né, de uns 20 anos que essa dívida começou, e cada presidente que sai, o outro que entra, aumenta mais a dívida. Então precisa de algum momento alguém fazer algo diferente. E Osmar Stabile está fazendo algo diferente. Augusto Melo foi o mesmo, foi um dos mesmos, que todos que entraram aumentou a dívida do Corinthians. André Santos, Duílio Monteiro Alves, né, Mário Gobi e tantos outros. E Osmar Stabile entrou e está mudando, está cortando o gasto. E precisa de cortar gasto mesmo. Olha para você ver, só um dado. Até julho, o Corinthians já havia gastado 256 milhões de reais. Com direito de imagens, salário, premiação, entre outras coisas. Um gasto que provavelmente vai ocorrer, uma redução de gasto que vai ocorrer, deve ser do jogador Memphis Depay. O Corinthians analisa friamente proposta para Memphis Depay após dezembro. Se chegar a proposta, o Memphis não é um jogador inegociável. O Memphis é negociável. Se chegar algo pertinente para o atleta e para o Corinthians negocia. O problema é, será que o Memphis quer deixar o Corinthians à véspera de uma Copa do Mundo, sabendo que ele chegou ao Timão e não está sendo nem convocado para a seleção holandesa? E aí no Corinthians ele foi convocado, se tornou o maior artilheiro da seleção holandesa. Será que o Memphis vai querer sair? Acho difícil, tá? O Memphis vai querer ficar no Corinthians. Então o Corinthians precisa de enxugar a folha salarial, né? E fazer ainda mais corte. E aí, fiel, o que vocês acham do trabalho do presidente Osmar Stabile? Está sendo um trabalho com a nota de corte aí de uns 70%, 80%? Ou vocês acham que não? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer nosso trabalho. Gente, vamos mudar de assunto. Mas a notícia continua sendo ruim. Falei para vocês, a gente não planta informação. A gente busca informação no Corinthians e traz para vocês em primeira mão. E a notícia é: Corinthians acabou perdendo um processo para o ex-jogador do clube. O Timão foi condenado na 6ª Vara do Trabalho em São Paulo a pagar uma indenização de 50 mil reais por danos morais e pensão mensal
de R$12.000 ao ex-jogador Cauê Moreira de Souza. Para quem não está entendendo nada, eu vou explicar. Cauê Moreira de Souza, ele fazia parte da categoria sub-23 e fez em torno de 12 jogos nessa categoria. Acontece que o jogador passou por várias cirurgias no joelho e o jogador está impossibilitado de seguir a carreira de futebol. Então o Corinthians terá que pagar até setembro de 2035 esse valor para ele, que chega aí em torno de 2,5 milhões. Porque o Cauê Furquim, através de perícia, foi considerado que ele tem um problema grave no joelho, por causa de várias cirurgias, não foi sanado, e até os 35 anos, que também dá em 2035, o Corinthians precisa pagar para ele férias, 13º, por causa que ele não pode jogar mais em outro clube. Então, no período da sua atividade profissional como jogador de futebol, o Corinthians terá que honrar esses pagamentos ao ex-jogador Corinthians, Cauê Moreira de Souza. Mais um BO, mais uma dívida pro Corinthians. É complicado, mas é a realidade. Gente, vamos mudar de assunto? Vamos finalizar esse assunto que eu já trouxe para vocês inúmeras vezes. Vamos finalizar esse assunto do Fabinho Soldado, o diretor executivo do Corinthians. A demissão do Fabinho Soldado, ela está sendo avaliada no Corinthians. E se ocorrer, será após dezembro. Por quê? Aí vai terminar a Copa do Brasil. E se o Corinthians, a realidade é essa, se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, o presidente Osmar Stabile vai ter peito para assegurar o Fabinho Soldado como diretor executivo do Corinthians. Caso o Corinthians perca aí a Copa do Brasil, Fabinho Soldado será demitido. E um dos nomes que está sendo avaliado no Corinthians é do Thiago Escuro. E também até do ex-jogador do Corinthians, ídolo corintiano, Paulinho. A culpa corintiana está dividida nessa situação, né? Eu fiz uma observação dentro desse assunto. É o seguinte, para mim essa demissão, ela está ligada à influência que tem o diretor executivo Fabinho Soldado com Augusto Melo, que muita gente fala que Augusto Melo ainda tem força no departamento do Corinthians, do departamento de futebol. Então, para mim é mais questões políticas do que o trabalho do Fabinho Soldado. E eu não quero dizer para vocês que o Fabinho Soldado não acabou errando em algumas decisões. Por exemplo, algumas contratações, Félix Torres, Kaká, Pedro Raul e tantos outros jogadores, para mim ele errou feio. Mas o número de acertos do Fabinho está sendo bom. Por quê? O Corinthians não oferece praticamente condições de trabalho para o Fabinho, se falando de forma financeiramente. Porque o Corinthians não tem dinheiro para contratar. E Fabinho tem buscado jogador no mercado que está livre no mercado, jogador final de contrato. E hoje você sabe que o mercado do futebol é muito inflacionado. Então, Fabinho tem feito o melhor possível. Errou em algumas contratações, errou. Mas também ele não tem recurso para ganhar bons jogadores. E para mim essa é muito questão política da demissão do Fabinho Soldado, né, se for demitido, porque ele é ligado a Augusto Melo, e Augusto Melo apareceu nas páginas policiais muito mais no Corinthians do que na página futebolística. Acabou sendo indiciado pela Polícia Civil de São Paulo, no caso da Vaidbet, né, e tantos outros crimes. Depois o Ministério Público ofereceu denúncia e Augusto será julgado e pode, há uma possibilidade enorme de ser condenado. E aí, fiel, o que vocês acham? A demissão de Fabinho Soldado é questões políticas ou não? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu funcionário. Gente, finalizando o vídeo, falando um pouquinho aí, né, que o craque Neto acabou criticando, né, o desempenho
do jogador Memphis Depay, né? Precisa jogar muito mais que tem jogado, porque ganha um salário absurdo no Corinthians e tem jogado menos, tendo em vista que ele é considerado o craque do time, né? E, mais uma vez, o Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro estarão em campo nesse sábado contra o Vitória no Barradão. Um jogo importantíssimo para o Corinthians, mas também tem o Vitória do outro lado que precisa ganhar e sair da parte incômoda da tabela. Então o Corinthians, com Memphis, Garro e Yuri, o Corinthians na temporada 2025 ainda não perdeu. Então um jogo difícil, mas se Memphis, Yuri e Garro quiser jogar, o Corinthians tem condições de sair do Barradão com a vitória. A baixa desse jogo é o goleiro Hugo Souza, que sofreu uma luxação no ombro, está fora do jogo. No lugar dele vai jogar Felipe Longo, que tem 20 anos, mas é um goleiro também que fica muito longe, tecnicamente, do Hugo Souza, mas é um goleiro que vem muito bem, está se despontando aí na categoria de base. E Mateuzinho e Mateuzinho e Michael, ambos estão fora, estão suspensos por terceiro cartão amarelo. Quem volta, quem estava treinando e vai voltar, é André Ramalho. É o jogador que está de volta à defesa do Corinthians. Se o técnico Dorival Júnior quiser escalar, pode contar com o atleta que ele está de volta. Gente, quero agradecer pelo carinho, agradecer pelo apoio e pedir a todos que nos acompanham aqui no canal que fortaleça o nosso trabalho deixando o seu like, deixando o seu hype, deixa a sua inscrição para a gente aumentar a nossa comunidade. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.